Amém. Paz do Senhor a todos. O pastor já falou nosso tema aqui, crescer é possível e necessário. E nós, como pessoas, todo ser humano, ele quer crescer, né? Fisicamente, ninguém quer ficar anão, né? Quer chegar à estatura de um varão perfeito, quer crescer na sua vida pessoal, né? Sua vida profissional, né? E por que não buscarmos crescer também espiritualmente, né? Por que na vida espiritual, muitas vezes, nós nos acomodamos como estamos, né? Já aceitei Jesus, já me batizei, estou na igreja, pronto, já está bom. Mas não é isso que Deus quer para nós. Ele quer nos levar além, né? Ele quer que a gente cresça também espiritualmente, né? E nós vamos estar lendo uma passagem que é bem conhecida, que fala muito sobre este nível de crescimento espiritual, que é em Ezequiel 47. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos estar lendo alternadamente. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta de Jericó, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse isso, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a Lumina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engenim até Enganim. Haverá lugar para se estenderem neles, o seu peixe segundo a sua espécie, será como um peixe de mar grande, em multidão flexível. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as mangueiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não perecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, mas seus seres produzirão aos frutos, porque as suas águas saem mais claras, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Podemos sentar. Oremos. Senhor Deus, fala conosco neste momento, ó Pai. Fala com o teu povo, Senhor Deus. Que o teu Espírito possa estar ministrando sobre nossas vidas, ó Pai. Que o teu Espírito, Senhor Deus, possa estar abrindo os nossos olhos, nossos entendimentos, Senhor, para que possamos entender, ouvir a tua voz, Senhor Deus. Saber, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor
quer de nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel. Esse texto ele fala da visão que Ezequiel tinha de um rio que saiu do trono, né? Até a gente tem uma música que a gente canta, né? Das águas purificadoras. É interessante que essas águas, depois, mais no final do texto, você vê que por onde elas iam passando, como fala mesmo aquela música, por onde o rio passar, tudo vai se transformar, né? A gente vê ali que onde no mar morto foi transformado, onde não tinha vida, onde era morte, passou a existir vida, né? Por onde o rio ia passando. E nas nossas vidas também assim. Onde está morto, onde está parado, né? Onde nós estamos sem crescimento, é isso que Deus quer trazer vida, quer trazer o nosso crescimento espiritual. O anjo que mostrava essa visão a Ezequiel, ele convidava a andar pelas águas. O que mais impressiona nessa mensagem é que Ezequiel ele aceitava o convite. E esse convite é feito a todos nós, só que muitas vezes nós não aceitamos. Muitas vezes nós não queremos nos aprofundar. Muitas vezes nós preferimos ficar à margem do rio, porque temos medo, porque não queremos compromisso, né? Porque você crescer vai te exigir mais, vai exigir responsabilidade de você, compromisso, né? Enquanto é criança, a gente não tem responsabilidade, né? A gente não tem esse compromisso, né? Mas à medida que você vai crescendo, vai se exigindo cada vez mais de você. Então, muitas vezes, na vida espiritual, também nós preferimos ficar parados, sem crescer, porque não queremos essa responsabilidade, porque não queremos cobrança sobre nós. Preferimos ficar naquele nível ali, à margem do rio, né? Já está bom aqui, como eu falei, já aceitei Jesus, já fui batizado, já estou na igreja, pronto. Está bom assim, vou lá, bater o cartão, o pastor não vai cobrar nada de mim, não vai exigir nada de mim, assim está bom. E somos medrosos, somos covardes nessa área, né? Mas não é isso que Deus quer para nós. E Ezequiel, ele aceitava, ele aceitou o convite, ele foi andando, se aprofundando. Águas começaram a andar pelos tornozelos, depois acima da cintura, na altura do lombo. Depois já dava mais no joelho, na cintura, e chegou um ponto que ele não conseguia mais passar andando. Chegou um ponto que só dava para ir nadando, a nado. É este ponto que Deus quer que nós cheguemos. É isso que Deus quer de nós. A total dependência. Chegar àquele ponto em que não dá mais. Não dá mais, temos que mergulhar mesmo no Espírito, mergulhar mesmo nas coisas de Deus e deixar o Espírito Santo nos levar. É este o nível de vida que Deus quer levar a todos. E não é só um. Não é só a mim, só o pastor, só a Cecília, só fulano. Não, é a todos. O convite é feito a todos. Só que muitos, como falei, têm medo, não querem, não aceitam. Pessoas que falam, porque fulano chegou na igreja depois de mim e já está assim, já tá fazendo mais coisa que eu, né? Como diz a Ana Paula, já era para ser um pastor e tal. E não é, porque a pessoa não quer. Porque depende de você. Ele não puxou, ele não foi puxando Ezequiel. Vem que eu vou te levar. Te puxando. Não, vem. Você tem que ir andando. Você tem que ir dando os passos. Você tem que sair da sua zona de conforto e dizer, eu quero. O problema não é em que nível você está, é em que nível você quer ficar. Hoje, você pode estar no primeiro nível ali, com as águas lá no tornozelo. Porque eu comecei agora, porque eu agora decidi buscar mais a Deus. Mas é você não se contentar como você está.
É você querer mais. Eu estou com as águas lá no tornozelo, mas eu quero mais. Daqui 1 ano eu quero estar com as águas no joelho. Daqui 2, 3, 10 anos eu quero estar com as águas na cintura. E você nunca se contentar como você está. Sempre você querer mais. Porque o problema é se você se acomodar. Se você achar que já está bom. Esse que é o problema. Esse que não deve existir nas nossas vidas. Nós temos que ser corajosos e querer pagar o preço. Como a pessoa falou, você tem que pagar um preço para você crescer. Dói. Dói você crescer. Até ontem eu vendo um vídeo na internet de um médico falando que até o nosso crescimento físico, ele dizendo que chega uma certa idade lá, assim, da adolescência, que a gente sente dores no corpo por causa do nosso crescimento físico, né? Que estamos crescendo. Então, até fisicamente, dói para crescer. Espiritualmente também. Dói muito mais. Dói muito mais porque a gente tem que deixar de lado o nosso eu, nosso ego, aquelas coisinhas pequenininhas que impedem o nosso crescimento. Aquelas coisinhas que muitas vezes a gente nem percebe, a gente não está nem vendo, o outro nem percebe, mas está impedindo ali de você ter um relacionamento com Deus, aquela pedrinha que está impedindo de você passar, de você dar mais um passo. E você tem que tirar isso do seu caminho. E muitas vezes não queremos, estamos agarrados, não queremos largar aquilo que já está há anos com a gente, aquilo que já tornou o nosso bem precioso, como a mãe da Márcia lá, que não quer largar as coisinhas antigas dela lá. Então, dentro de nós também temos aquelas coisinhas guardadas que não queremos nos desfazer delas. E aquilo fica ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Aquilo fica ocupando o lugar que deveria ser de Deus. E Deus não tem espaço. O Espírito Santo não tem espaço no nosso coração, não consegue nos fazer crescer, porque nós estamos agarrados a essas pequenas coisas. A palavra de Deus diz, assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você quer ser discípulo de Deus, você tem que renunciar. Tudo quanto tem. E tudo quanto tem é essas coisinhas que eu estou falando. Não é você renunciar sua casa, sua família, seu marido, não. É você renunciar a essas coisas que estão ali atrapalhando, que estão te impedindo de verdadeiramente seguir a Jesus, ser discípulo de Deus. É você largar essas coisas. Assim como o profeta, que ele foi cuidadosamente conduzido e se deixando se conduzir. Deus quer que a gente também faça isso, que nós permitamos o Espírito Santo nos conduzir ao centro da sua vontade, daquilo que Ele tem para nós. Deus sempre desejou ter um relacionamento íntimo e profundo com o homem. O que aconteceu a Ezequiel é apenas mais um exemplo da tentativa do Senhor de nos arrancar dessa vidinha de acomodação, de adoração e comunhão superficiais. Ele não quer que fiquemos somente na superfície, Ele quer nos levar a níveis mais profundos. As águas dos tornozelos eram as mesmas que cobriam o profeta. A diferença estava na vontade do próprio Ezequiel de aceitar o chamado de Deus para um conhecimento maior do Senhor. Eu nem preciso mencionar quanto mais nós caminhamos na presença do Senhor, mais nós aprofundamos espiritualmente. Quanto mais você busca, mais o Senhor te dá. Esse rio é de águas inesgotável. E Ele não renega nada a ninguém, Ele não vai querer dar mais para um e menos para outro, não. Todo aquele que quer mais, Ele vai dando. Você querer é sem medida. Você vai tendo. As águas nos joelhos. Existem pessoas, aqueles, como eu falei, são batizados, se orgulho de serem crentes, são religiosos, servem a Deus, mas isso se tornou uma rotina. Às vezes fazem só por rotina, só porque não tem que fazer,
Pessoas que até pregam, mas não creem, não vivem aquilo que pregam. Que às vezes você pensa, porque é um pregador, porque é isso, porque é aquilo. Esse deve estar num nível profundo de intimidade com Deus. Às vezes não. Às vezes a pessoa está ali pregando, mas não está vivendo aquilo que prega. Nós temos que ter ousadia. Pessoas corajosas. E as pessoas que ficam com a água no joelho são pessoas sem coragem, como eu falei, de andar mais um pouquinho, de se aprofundar. Porque num rio, muitas vezes você não sabe o que está mais lá profundo, às vezes te dá medo, principalmente de rio, que é meio lamacento lá eu já morei no interior, então eu nadava muito em rio quando era criança. Você pisa ali, seu pé afunda, você fica com medo de ir mais um pouquinho, né? Então, nós temos que ser corajosos, ter ousadia. E tem que ser pessoas que, sabe, você está insatisfeito com a sua vida. Não, eu não quero. Eu quero mais intimidade com Deus, sabe? E pessoas que ficam com as águas pelo joelho, quer dizer, bom, já estou satisfeito, já está bom, eu já sei de tudo, não quero... Está aqui, tá bom. Eu vou ficar parado por aqui. Mas a primeira dificuldade, a primeira perseguição, a primeira luta, a pessoa recua. Eu vou voltar. Eu vou sair desse rio. Eu não quero me afundar mais, eu vou sair. A pessoa sente medo. Mas esquece que toda dificuldade Deus permite para que possamos sentir mais necessidade dEle, para que possamos buscar mais, para ter esse crescimento em meio às dificuldades, em meio às lutas, como foi com Jó. Como Jó, que diante de toda a sua aprovação, de toda a sua dificuldade, ele não recuou, ele se apegou mais a Deus, ele passou a ter um novo relacionamento com Deus, um novo tipo de relacionamento. É isso que Deus quer. Ele só permite tudo isso. Não é para nos deixar com medo, não é para nos fazer voltar, não. Mas é para nós nos apegarmos a Ele. Para nós, poxa, agora chegou a minha hora. Agora eu vou crescer. Essa luta, essa dificuldade, eu vou me agarrar com Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou implorar pela ajuda de Deus. Sei que Ele vai me ajudar. E no meio disso tudo, eu vou estar crescendo espiritualmente. As águas pela cintura, pelo lombo, são também aquelas pessoas que trabalham, que têm um conhecimento de Deus, que têm experiência de Deus, estão quase lá no fundo, quase no quarto nível. Mas ainda tem aquelas coisinhas que impede. Aquela coisinha que impede a pessoa de mergulhar mesmo. Aquela coisinha que a pessoa fala, eu não sei nadar, eu não vou mergulhar, então eu vou até onde a água vai dando em mim. A água chega aqui, eu vou voltar, porque eu não sei nadar, eu vou me afogar. Se eu continuar, eu vou me afogar. Tem tantas coisas que nos impedem de ir além. É o nosso trabalho, a nossa vida, essa vida diária. O cansaço, às vezes, toma conta, a pessoa, hoje eu não vou na igreja, estou tão cansado. A frieza espiritual que a gente deixa tomar conta. E tudo isso vai nos impedindo de mergulhar no mais profundo da intimidade com Deus. E é interessante, sempre falo aqui, que quando você não está bem fisicamente, não está bem emocionalmente, você não está bem, você deixa, a primeira coisa que a pessoa deixa de fazer é de ir na igreja. Hoje estou tão triste, tão deprimida, eu vou para o shopping fazer compra, vai se parecer um pouco, eu vou sair dar uma volta com as amigas, eu vou para a praia, eu vou... mas na igreja eu não vou, eu estou muito triste. Não é assim, pastor, que acontece? É exatamente isso. É a primeira coisa. Por isso, nós deixamos de nos aprofundar, porque nós não damos prioridade a Deus.
Se fosse o contrário, hoje eu estou tão mal que eu mal consigo sair da cama. Mas eu vou acordar, tomar meu banho, tomar meu café e vou ir para a igreja, porque eu tenho certeza que eu vou sair de lá com minhas forças renovadas. Eu tenho certeza que eu vou sair de lá com um novo espírito. Eu tenho certeza que eu vou sair de lá diferente do que eu entrei lá. Se fosse assim, gente, seria tão mais fácil. Mas nós não queremos. Muitas vezes nós não queremos. É muito mais fácil a gente acordar e ir para a praia do que a gente acordar e vir para a igreja. São 2 horinhas que a gente fica dentro da casa de Deus. E por que parece uma eternidade muitas vezes? Por que parece tão difícil? Por que parece tão difícil? A gente deixa de orar em casa, deixa de ler a Bíblia, mas não deixa de ver uma televisão, não deixa de fazer sua comida lá para você comer, não deixa de cuidar da sua casa, de limpar. A gente deixa primeiramente das coisas do Senhor. Mas as nossas coisas do dia a dia, a gente mal ou estando bem, a gente faz. O seu trabalho, você estando mal ou estando bem, você vai trabalhar. Porque se tem alguém lá cobrando de você, alguém te cobrando responsabilidade, alguém te cobrando compromisso. É por isso que não queremos crescer espiritualmente, porque a gente não quer essa cobrança, esse compromisso. É muito mais fácil, a pessoa às vezes não está nem ligada. Uma vez entrou uma pessoa aqui, o pastor deve saber, e eu fui falar com ela, perguntar se ela era de alguma igreja. Eu sou de todas. Onde tem uma porta aberta, eu entro. Hoje eu sou de uma, amanhã eu vou em outra. É mais fácil ser assim, gente. Hoje eu vou na Metodista, amanhã eu vou ali na Batista, depois eu vou lá. Ninguém vai estar cobrando nada de mim, porque a primeira coisa que eu falo para o pastor quando eu chego, que eu sou de todas as igrejas. Então esse pastor não vai poder cobrar de mim, porque ele já vai saber que eu não vou me afirmar aqui, que eu não vou permanecer nessa igreja. Eu vou vir o dia que me der vontade de fazer uma visita, eu vou vir, mas eu não vou estar aqui participando, não vou ter um compromisso com ele. É mais fácil ser assim. Para o ser humano é mais fácil, mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Ele quer que... Senhor, Tu é o centro da minha vontade. A minha prioridade é Deus. A minha prioridade é fazer a Sua vontade. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. É isso que fala na Bíblia. É isso que Deus quer de nós. Devemos olhar para a nossa vida hoje, que cada um esteja olhando para dentro de si hoje e examinando qual é a sua real condição de vida espiritual. Você não precisa responder para ninguém. Não cabe a mim julgar, não cabe ao pastor julgar, somente Deus e você, que sabe o que se passa no seu coração. Quantas coisas ainda têm ocupado esse lugar que é de Deus no seu coração? E o quarto nível ele fala: e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. É onde Deus quer que estejamos. É onde quer que estejamos, nesse nível, onde não se pode atravessar. Esse quarto nível de vida, ele mostra a total dependência de Deus, da sua graça, da sua bondade sobre nossas vidas. As águas não podiam atravessar a nado. Mostra claramente que é por causa da misericórdia do Senhor que nós conseguimos. Porque nós, pelo nosso braço, a gente não consegue. Mas pela misericórdia do Senhor nós conseguimos. E nós podemos ir além. Todo aquele que aceita a viver nesse nível, a chegar nesse nível, no quarto nível, e viver o sobrenatural de Deus, ter um nível mais profundo, esse nível de água cobrindo todo o seu corpo. Quando entendemos isso claramente, o que Deus quer que sejamos totalmente envolvidos.
ter uma vida ali totalmente de envolvimento, de crer e depender de Deus, em qualquer circunstância. Não é só quando está bem, não, ou só quando está mal. É em qualquer circunstância, a gente adorar o nome do Senhor, a gente estar ali com Ele. Esses que Deus quer, aqueles que querem mais de Deus, pessoas que olham para dentro de si e digam, não, eu não estou satisfeita com esse nível. Eu não quero ficar só aqui, eu quero mais. Gente, eu sempre falo de mim aqui, eu fiquei quase uns 10 anos na outra igreja, falei isso outro dia, e que eu não fazia uma oração, eu não tinha oportunidade de fazer uma oração. Só que eu não estava satisfeita como eu estava. Eu sempre falava para o meu marido, eu me sinto um peixe fora d'água, dentro daquela igreja. Eu digo, falta alguma coisa. Eu sempre estive envolvida com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, desde muito pequena, tipo assim, que nem a Grazi, que fica tentando fazer tudo. Eu também sempre fui assim. Então, eu me sentia como um peixe fora d'água, eu queria mais. E o meu marido disse, ué, por que você não entra então, não faz alguma coisa? Eu disse, parece que não tem espaço para mim. Eu sei que parte do problema estava em mim, porque eu não buscava mais, porque eu não me aprofundava mais. Eu não queria ir mais além. Eu ir lá uma vez por semana, ficar sentadinha lá, estava bom, apesar de sentir esse vazio, essa necessidade de estar envolvida, mas tinha medo. Era covarde, tinha medo de me envolver, de me aprofundar mais. Tinha medo das cobranças, do que ia acontecer dentro da minha casa. Se eu estar mais envolvido, o pastor vai querer cobrar mais de mim, vai querer que eu esteja mais na igreja. E o que vai acontecer dentro da minha casa, com o meu casamento, com o meu marido, que não conhece a Deus? Tudo isso me afastava. Mas Deus quer que estejamos com as águas cobrindo todo o nosso corpo, água de entrega total. Quando chegamos a esse ponto de conseguir de dizer, Deus, eu não posso mais nadar. Deixa mergulhar no teu rio. Que o teu Espírito Santo me leve, que o teu Espírito Santo me guie. O Espírito Santo de Deus vai te guiar em total plenitude. Essas pessoas que têm essa coragem, que são ousadas, que tomam posse dessa ousadia, como foi cantado aqui no louvor, são essas pessoas que entram na sala do trono. São essas pessoas que entram no Santo dos Santos, porque esse é o benefício da nossa intimidade com Deus. É isso que a gente ganha, de ter intimidade com Deus, de ter um nível de relacionamento com Deus diferente, de ir mais além. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Quando não nos acovardamos. E, amados, para concluir, as águas do mar, elas são salgadas, tanto ali na praia, ali na beira, como lá no fundo. A diferença está no controle que nós temos sobre nós, quando estamos ali na beira e quando estamos em alto mar. A diferença está no que nós encontramos ali na beirada e no que nós encontramos lá em alto mar. A gente vê em reportagens por aí as coisas maravilhosas que existem lá no fundo do mar, né? E existem muitas coisas ainda certamente ocultas aos olhos humanos, nos nossos oceanos por aí, do nosso planeta. E eu posso te garantir que no oceano de Deus também existem coisas ocultas que ninguém ainda viu, mas essas coisas o Senhor quer revelar para nós. O Senhor quer revelar para todo aquele que tem coragem, que tem ousadia de ir mais fundo. Todo aquele que não quer ficar na superfície, todo aquele que não quer ficar na margem do rio, mas aquele que quer ir mais fundo,
vai provar das coisas tremendas, maravilhosas que existem na profundidade do oceano de Deus, que existe na profundidade quando mergulhamos a um nível de intimidade com Deus, quando não temos esse medo de nos afogar, quando nos abrimos ao mover do Espírito Santo, coisa tremenda acontece nas nossas vidas. Coisas tremendas que você vai dizer, poxa, será que sou eu? Será que isso está acontecendo comigo? Não pode ser. Mas se você se abre, se você deixa se levar pelo Espírito Santo, você vai viver no sobrenatural de Deus. Você vai viver em águas que vai te transformar, que vai te curar, que vai te restaurar, que vai tirar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está seco. Todo galho seco vai rejuvenescer, vai florescer, vai dar frutos. É isso que Deus quer para nós. Aquilo que está seco há muito tempo, que não dá mais fruto. Aquilo que está morto, vai haver vida. Porque por onde essas águas passar, tudo vai transformar. E se você deixar as águas passar somente pelo seu tornozelo, somente pelo joelho, somente pela cintura, você não vai ser transformado em todas as áreas. Você vai ser transformado apenas em algumas áreas. Essas águas não vão te cobrir tudo e não vão te transformar no total. Nessa entrega total que Deus quer de nós. Que possamos estar fazendo a vontade de Deus, tomando essa atitude de sermos conduzidos a um nível mais profundo, de plena vontade do Senhor nas nossas vidas, que possamos ser repletos da presença de Deus. E eu deixo para você hoje, você tem a oportunidade de escolher em que nível você quer ficar. Como eu te falei, não importa em que nível você está hoje. Mas o que importa é em que nível você quer ficar. Até onde você quer ir nesse rio. Que você possa estar com o coração aberto. Tomando posse da coragem, da ousadia que o Senhor derrama hoje aqui neste lugar. Para dizer, eu quero ir além. Eu quero ir mais além. Eu quero ir no profundo. Eu quero ver as coisas que estão escondidas, ocultas lá no fundo. As coisas tremendas que o Senhor tem para mim. As coisas tremendas que olhos humanos ainda não viram. Mas você vai ver no sobrenatural de Deus. Se você disser, eu quero. Eu não quero ficar no nível que eu estou hoje. Eu estou incomodada com o nível de vida que eu estou vivendo hoje. Eu não quero ficar assim como eu estou. Eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer a Deus no mais profundo. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E eu posso te garantir que você não vai se arrepender. Que você não vai se arrepender se você quiser ir mais além. Amém? Senhor, que possamos ser eternamente dependentes de Ti, ó Deus. Que possamos, Senhor Deus, mergulhar no mais profundo que o Senhor tem para nós, Senhor. E deixar o Senhor nos moldar, o Senhor nos quebrar, o Senhor nos fazer conforme a Sua vontade, ó Pai amado. Quebrando os nossos corações, ó Deus. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor Deus. Enche-nos de coragem, de ousadia, Senhor, para mergulhar, ó Pai. Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, estar inquietos, que o Teu Espírito Santo possa estar nos inquietando
inquietando nessa manhã, Senhor Deus. Vem nos inquietar, Senhor Deus, para que não venhamos nos acomodar como estamos, ó Deus, mas querer cada vez mais e mais, ó Pai. Cada vez buscar mais e mais de Ti, mais e mais da Sua presença, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que essas águas purificadoras, ó Pai, possam estar tomando conta de todo o nosso ser, ó Pai. Que possamos nos esvaziar cada vez mais de nós, ó Pai, e termos mais de Ti em nós, ó Deus querido. Vai nos moldando, Senhor, vai nos transformando, Deus. Vai tirando de nós, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que impede de termos essa comunhão contigo, Senhor Deus. Tudo aquilo que impede de nos relacionarmos contigo, ó Deus. Tudo aquilo que impede de irmos mais fundo nesse nível de vida espiritual, ó Pai amado. Que possamos, Senhor Deus, ser corajosos, ó Pai, como foi Ezequiel, Senhor Deus, e ter coragem de mergulhar, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que tem vindo primeiramente a mim, ó Deus, pela Tua palavra que tem falado comigo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia eu disse, eis-me aqui, eu quero ir mais fundo. Eis-me aqui, eu não estou satisfeita com a minha vida e grandes coisas o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua mão sobre minha vida, pela Sua misericórdia, ó Pai, sobre mim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.